Então a gente está voltando. Estamos voltando aqui de um intervalo merecido. Vamos verificar mais um pouquinho e de algumas informações que eu julgo importantes aqui. E eu coloquei para gravar novamente. Lembrando, tá, gente, que essa gravação pode ser que amanhã já fique, a RNP já libere, tá bom? Mas ela não é, eu não consigo colocar, por exemplo, hoje já não. Pois bem, eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre capilaridade. E, bem, primeiro que capilaridade é algo que a gente vê muito, né, quando você tem canudinhos pequenos e não vê tanto quando você tem esses canudinhos com diâmetro maiores. Mas tem muito a ver com a questão da com a tensão superficial, com interações intermoleculares do líquido com o vidro ou com a superfície do caninho, e também com as forças de interação entre as próprias moléculas da substância líquida. Então, veja, você tem aqui, né, um frasco com líquido azul, que poderia ser água, e um cano. Veja que ele está aberto na parte de baixo e na parte de cima. E o que acontece é que... Deixa eu só mostrar aqui. O que acontece é que... Depois eu falo a respeito do que está acontecendo aqui, tá bom? O que acontece é que quando você coloca o cano, primeiramente você vai ter a formação dessa forma, né, de atuação do líquido sobre a superfície interna do cano. Essa forma que a gente conhece como menisco é oriunda e motivada pela força de interação das moléculas, eu vou chamar aqui do líquido, como se fossem moléculas de água, com a superfície, e aqui eu vou considerar como se fosse vidro, de uma interação maior das moléculas de água com a superfície de vidro do que propriamente das moléculas de água entre si. Então, as forças das moléculas de água com a superfície do vidro acabam sendo maiores do que as forças das moléculas de água entre elas. E você acaba tendo, então, a tendência dessas, e que são chamadas de forças de adesão, que são essas forças de interação das moléculas de água com a superfície de vidro, de tentar, aliás, tender e forçar a água a subir. E aí, até se atingir um equilíbrio em que você permanece com uma quantidade de líquido acima do nível do seu recipiente. Bem, duas coisas importantes aqui, antes da gente eu mostrar em termos da física um pouquinho do que está acontecendo. Primeiro, força de coesão e força de adesão. Força de coesão são forças que estão associadas com a tensão superficial. Então, estão associadas com as moléculas que estão na superfície. Aqui, nessa superfície, eu tenho forças de coesão. Eu tenho as interações entre as moléculas. As forças de adesão são as forças que mantêm a interação das moléculas de água com a superfície do vidro. Muito bem. O que faz essa água subir pelo cano ou pelo caninho? E por que ela não fica do jeito que eu estou mostrando aqui? Veja, você tem a superfície, imagine como se eu tivesse tirado uma foto que eu coloquei o cano. Eu tenho aqui a força externa da atmosfera, está atuando aqui. E se nós tivéssemos uma situação em equilíbrio, a pressão externa seria a mesma pressão que o líquido faria sobre a superfície, assim como a pressão de baixo para cima da superfície do líquido. Então, tanto do seio do líquido para a sua superfície, quanto a parte externa para a sua superfície. Mas, evidentemente, o que acontece é que o líquido sobe. E nesses pontos que eu estou colocando aqui, esse ponto aqui tem pressões de equilíbrio,
esses pontos aqui têm pressão de equilíbrio, mas este ponto aqui não tem pressão de equilíbrio. Por que que não tem? Veja, você tem uma superfície curva. Nessa superfície curva e curvada aqui para fora, curvatura para fora, se você lembrar do que nós vimos aqui, na superfície curva existe uma força que tende a apontar para dentro, lembra, da bolha. Se você imaginasse isso aqui como uma parte de uma bolha, aqui, peraí. Se você imaginasse que isso aqui fosse uma bolha, fatalmente, desculpa, gente. Fatalmente existiria aqui, não existia, mas existe uma força aqui nessa superfície, estaria apontando para dentro. Então, veja bem o seguinte: aqui existe uma força nessa superfície que é oriunda da tensão superficial das moléculas de água, que está apontando para dentro, e não para dentro do líquido, mas para dentro da bolha. Então, você tem a seguinte situação. Essa pressão que está apontando para esse lado, mais a pressão ou a força oriunda da tensão superficial, que tem a mesma direção, é igual a essa pressão externa, que é esta pressão externa. Veja, a pressão externa acaba sendo maior do que simplesmente a essa pressão nesta parte, neste ponto. Ela acaba sendo maior. Então, o que acontece? Como a pressão externa... Deixa eu fazer aqui. Como a pressão externa é maior aqui, desse lado, do que esta pressão P aqui, ou seja, essa pressão, ou a pressão aqui acaba sendo menor, ou a pressão, essa pressão externa, quando eu falo essa pressão externa, eu não estou falando desta pressão externa, eu estou falando dessa e dessa. Essa pressão externa acaba sendo maior do que a pressão P2 que está aqui, ó. E acaba sendo maior do que a pressão que está dentro do tubo, que eu coloquei como pressão externa. Então, acontece que essa pressão de fora do tubo vai empurrar o líquido para dentro. E o líquido vai entrar e vai parar somente quando, aqui nesse ponto que eu coloquei como P1, foi igual a pressão externa, que é a parte aqui de cima, mais a pressão dessa coluna d'água. Veja, uma coisa importante. O líquido só para a hora que atingir o equilíbrio, a pressão externa mais a coluna d'água. E eu estou olhando para esse ponto aqui. Ó. É esse ponto aqui que eu estou olhando. Nesse ponto aqui, continua ainda a pressão nesse ponto. A pressão que está atuando aqui nesse ponto acaba sendo menor do que a pressão que está atuando nesse ponto, mas vindo daqui de dentro do líquido para, assim, no sentido de baixo para cima. A pressão de cima para baixo, volto a dizer, é menor do que se você somar a pressão de baixo para cima mais a pressão oriunda da ação da tensão superficial. E isso que faz o líquido subir, e ele só para a hora que atingir o equilíbrio aqui nesse P1. Bem, veja que essa pressão externa, que depende da pressão aqui em P2, ou seja, essa pressão daqui de cima para baixo, mais a pressão oriunda da ação da tensão superficial, a pressão oriunda da tensão superficial depende do raio. Depende do raio. Quanto menor o raio do tubo, menor é essa divisão aqui. Ó. E quanto menor a divisão, mais um valor maior vai ser somado ao P2. E o que acontece é que, então, essa pressão acaba empurrando mais o líquido, e o líquido vai subir mais. Quando o raio for pequeno, quanto maior o raio, então, por exemplo, um canudinho de refrigerante, essa divisão acaba sendo menor. E o aumento na
pressão P2 acaba sendo menor, e aí a pressão externa acaba empurrando menos o líquido, e ele vai subir menos. Compreenderam aí? Sim. Veja, nós podemos ter uma outra situação de capilaridade, que é uma situação do mercúrio, que não é a situação da água que eu estava falando antes. Quando você coloca o mercúrio e você coloca um tubo de ensaio ou um tubo, né, aberto, você vai ver que inicialmente vai se formar um menisco invertido. A pressão, esses pontos aqui, novamente, a igualdade de pressão externa, mas nesse ponto não existe igualdade de pressão externa. Essa pressão não é igual a essa pressão. Veja que aqui eu vou ter uma pressão que é oriunda da tensão superficial que aponta para baixo, que vai se somar à pressão externa e que vai ser igual a essa pressão P2, que está mostrada aqui. Teoricamente, então, essa pressão externa vai ser igual a P2 menos a coluna d'água. Veja, por que eu estou falando menos a coluna d'água? O que eu estou querendo dizer é que esta pressão P2 é maior do que essa pressão externa. Então você vai ter uma pressão que vai empurrar o líquido para fora do canudo e vai empurrar essa outra parte do líquido para cima. E aí você vai ter o líquido, o que nós vamos observar na verdade é a superfície do líquido indo para cima e a gente tendo essa diferença de altura. Por isso que está aparecendo aqui, ó, a pressão externa vai ser igual a P2 menos a massa, a pressão oriunda dessa quantidade aqui, olha, de massa de água, ou seja, que esse item aqui é a densidade da água, esse aqui é a aceleração da gravidade e esse aqui é essa altura. Então, vou repetir. Você tem 3 pontos no início que você coloca o tubo. Esses 2 pontos você tem igualdade de pressão. Aqui você não tem igualdade de pressão. O que acontece é o seguinte, esse ponto, no sentido de baixo para cima, a pressão P2 acaba tendo uma pressão menor do que a pressão que está aqui nessa posição, porque aqui vai se somar essa pressão mais a pressão oriunda da tensão superficial. Então, a somatória dessas duas pressões vai empurrar a força, né, oriunda dessa pressão, vai empurrar o líquido para fora e vai acabar fazendo com que esse líquido suba. E você vai ter essa área aqui sem líquido. E aí a pressão externa acaba sendo determinada pegando a pressão P2, que é a pressão aqui dentro do tubo, menos essa parte aqui do líquido. Tudo bem, hein, gente? Tudo. Bem, ainda falando para nós finalizarmos aqui. Falta uma última coisinha que é a viscosidade. Para poder falar sobre viscosidade, eu preciso falar um pouquinho de fluido, ou seja, da movimentação dos líquidos. Por definição, fluido é uma substância que deforma-se com uma ação tangencial de força. Então você imagina o seguinte, eu tenho aqui um fluido cinza e eu tenho aqui uma cavidade que está fechada, tá? Um risco preto mostrando que ela está fechada. Se eu abrir essa tela aqui, essa aqui vai ficar aberta, no momento que eu abro, uma força tangencial a essa parte do líquido, que é exatamente igual aqui à dimensão da cavidade, eu tenho uma força tangencial que vai atuar sobre o líquido. E a água vai acabar ocupando essa parte vazia. E o líquido, o fluido, acaba então escoando e preenchendo o recipiente. Veja, você tem ou pode ter uma situação de um fluido estático, que é veja que aqui o fluido não é estático, ele se movimentou.
uma situação de um fluido estático, onde aqui você tem uma situação... Você imagina que isso aqui é um líquido, e aqui você tem... você imagina uma situação... onde está o meu laser aqui vermelho, fosse o seu olho olhando de cima para baixo. Isso. Então aqui você teria uma área sem líquido e o líquido estaria todo aqui. Ó. E esse líquido estaria em contato com essa parte aqui. Ó. Então, primeiro, o fluido estático é aquele que está em repouso, ele não está em movimentação. Então a aceleração dele é zero. E as interações que acontecem nesse líquido são com as superfícies que delimitam a existência dele. Aqui é uma situação em que você tem um líquido, aqui é a região do líquido, e as forças que atuam nele, de interações com ele, estão todos apontando aqui. Ó. Aqui você tem um corpo isolado, um líquido isolado, né, em que tem interações aqui, forças de interações na superfície do líquido. O que nós chamamos de viscosidade? O que é a viscosidade? Ela, na verdade, é uma medida da resistência de um material a se movimentar. Então, a resistência desse fluido de se movimentar para alguma direção, ou desse fluido se movimentar para essa direção, isso representa a viscosidade. E dentro da reologia, que é a ciência que estuda, muito utilizada no estudo de materiais, duas componentes são muito importantes, né, em termos de deformação de material, sob a influência de uma tensão mecânica, que é a elasticidade e a viscosidade. Então, vocês vejam bem o seguinte, um sólido perfeito é completamente elástico. Um sólido perfeito significa um sólido ideal. É completamente elástico. Elástico significa um sólido que absorve energia e não se quebre, por exemplo. Enquanto que um líquido ideal ele é completamente viscoso. Agora, a gente sabe muito bem que na vida não é assim. Então, um líquido, por exemplo, um líquido que não é ideal, mas é um líquido real, ele pode ter viscosidade, e a viscosidade dele, essa tendência dele, ou resistência do líquido à fluência se movimentar, acaba, essa energia, né, contra o movimento, acaba sendo dissipada na forma de atrito, o atrito do líquido sobre uma superfície. A letra grega que é usada para viscosidade em geral é essa letra grega, chamada de eta. Eta, e as unidades da viscosidade, considerando o sistema CGS, é chamada de Poise, e no sistema internacional é Pascal. A unidade no sistema internacional é Pascal. E que vai corresponder, na verdade, a Newton segundo metro a menos 2. Isso que é a unidade de viscosidade. Matematicamente, a viscosidade dinâmica, que é a viscosidade definida, né, como a tensão de cisalhamento dividido pela velocidade de deformação. E isso aí é matematicamente, né, como a gente define. Mas se você aplicar uma mesma força, né, porque a tensão de cisalhamento é a força que você está aplicando sobre o líquido, e aí você vai ver se ele vai se movimentar ou não, e a gente pode medir a velocidade, né, que demora um líquido para percorrer uma distância. É isso que é a medida da velocidade. Desculpe, da viscosidade. Fluidos, você vai encontrar, na verdade, né, sob a ação de uma mesma força, você vai encontrar fluidos que são mais viscosos, outros que são menos viscosos. E cada um tem o seu papel na ciência e na natureza. Mas acontece que a viscosidade e a importância de estudar a viscosidade está muito também na determinação da forma como você vai causar o escoamento desse material. Você imagina que você vai produzir, você vai trabalhar, por exemplo, com mel. Você trabalha com grandes quantidades de mel, você tem que saber trabalhar como você vai escoar uma grande quantidade de mel. Assim como se você vai trabalhar com água, você sabe que a água
tem uma fluidez muito grande, você tem que saber também trabalhar como você vai trabalhar com grandes quantidades de água. E as forças que podem atuar sobre eles, e sobre os contornos dele para poder favorecer o processo de escoamento. A viscosidade cinemática, e não é a viscosidade dinâmica, mas a cinemática, é uma medida da resistência ao fluxo sob a influência da gravidade. Então, a viscosidade geralmente é uma medida da tensão de cisalhamento, a força que se aplica sobre um líquido para que ele se desloque, e aqui você está medindo a velocidade de deslocamento. A viscosidade cinemática, você pega a viscosidade dinâmica e divide pela a densidade do líquido. Então, é uma medida, na verdade, quando a gente faz isso, pega a viscosidade dinâmica, divide pela densidade de um material, a gente está querendo medir a resistência de um líquido para ele fluir em função da influência da sua gravidade. Porque, veja, se você pega o mercúrio, que é líquido, e você aplica uma tensão sobre o líquido para ele se movimentar, fatalmente eu vou ter que fazer uma tensão muito maior. Por quê? Mercúrio, com todas as suas interações metálicas, e que tem uma massa molecular também, uma massa molecular grande, vai dificultar o movimento. Então a sua viscosidade cinemática vai ser alta. Então você veja que a viscosidade cinemática é normalmente medida em metros quadrados por segundo. E para você ter uma ideia, a gente consegue medir, usando viscosidades dinâmicas, ou mesmo, eu não coloquei aqui, você também consegue medir viscosidades cinemáticas medindo o tempo que demora para que um líquido percorra um tubinho, um simples tubo, por exemplo, como esse aqui que eu estava mostrando. Tempo que demora para passar de uma marcação até a outra. Esses são chamados de viscosímetros de Ustaval, que você usa para determinar essas viscosidades cinemáticas. E a viscosidade relativa permite, veja bem, se você tem um material que a viscosidade é conhecida e tabelada, você pode achar a viscosidade do outro material, na mesma temperatura, é lógico. Veja, como que é feito isso? Se você tem a viscosidade dinâmica de uma substância e a densidade dessa substância, você pode calcular a viscosidade, a outra viscosidade do segundo material que você tem interesse, sabendo a densidade desse material. E aí, ou você pode até não ter a densidade desses materiais, mas você tem a viscosidade do material de referência e você mede o tempo que esse material demora para percorrer a marcação em um tubo. E você faz o tempo e mede o tempo do material de um segundo material do seu interesse, qual é o tempo que ele demora para percorrer um tubo, a marcação de um tubo, você também consegue determinar a viscosidade desse material que é do seu interesse. Então, entre outras palavras, uma viscosidade dinâmica mede uma relação entre a força que se aplica para um líquido se movimentar em função da velocidade que ele está se deslocando, isso é a viscosidade, assim como a viscosidade cinemática, você está medindo novamente a dificuldade de você colocar um líquido em movimento, mas em função da sua massa, em função do seu peso, em função da ação da gravidade. E essas viscosidades relativas é uma forma de você conseguir, tendo valores de viscosidade tabelados, achar a viscosidade de outras amostras que você não tem. Tudo bem, gente? Compreendido? Sim. Bem, eu vou descartar. Deixa eu pegar agora um outro assunto que eu acho que também é interessante para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aí? Só me fala se sim, vocês estão vendo. Sim. Olha só, eu vou falar um pouquinho, antes de finalizar aqui, sobre essas relações
de estrutura e propriedade. Antes disso, eu falei que eu ia conversar com vocês sobre o planejamento. Deixa eu ver aqui o meu planejamento. Aqui. Quantos grupos nós temos que foram feitos? Só tem 2 grupos, não é? Sim. Pois é, deixa eu falar para vocês. Na semana que vem, eu ainda dou aula para vocês. 4. Vocês, vou fazer o seguinte, um grupo... Bem, primeira coisa. Vocês acham que no dia 11/12, os 2 grupos conseguem apresentar para mim? Eu acho que sim, 2 horas. Eu também acho. Claro, né? 2 horas por grupo, eu acho que tá de bom tamanho para falar de tudo, não? E, professor, é aula online, tá? No dia 11. Não tem, também não tem problema, porque o pessoal vai ter que então participar, né? Tá ótimo. Sim. Vou botar... Derradeira, tem essa data, senão já era. Vocês preferem que a aula seja presencial? Não, é porque a aula do dia 4 que vai ser a última presencial, professor. Não, sim. Mas vocês preferem que a aula de vocês, nos tópicos 3 e 4, aconteça no dia 4 ou no dia 11? Não, você pode dar sua aula dia 4 e a gente precisa de dia 11 à distância. Vocês não vêem problema? Para mim não tem Não. problema. Para mim não tem problema. Não acredito que ninguém vai se opor. Também E concordo. aí vocês... Lembrando que eu vou fazer pergunta para os senhores, não é para um só não, hein? Então, faça favor de todo mundo se apoderar das informações. Professor, não vai precisar, a gente já apresentar bonitinho, senão não vai ter dúvida Vai nenhuma. apresentar tão perfeito que não vai ter dúvida nenhuma. Vou ter muitas dúvidas. Vou fazer igual os alunos do ensino médio. Você tá perguntar Não, tudo. eles não perguntam nada. Xiii! Professor, esse riso é de desespero, tá? Pelo amor de Deus. Calma, só vocês fazem. A altura Na do aula campeonato, gente. E lembrando o seguinte, Surtando. tem 2 Professor. grupos. Oi. Foi dividido o E grupo? na semana que vem, atividade, a lista de exercícios, a gente vai fazer em sala, certo? Não vai ter lista. Não. Não vai, é mesmo. Graças a Deus. Esquece a lista, professor, o trabalho, então. Ora, professor, falar a verdade, eu preferi a lista do que o trabalho, hein? Eu não vou, lembrando, eu não vou cobrar a lista, porque como que eu cobro lista se eu nem vou conseguir terminar hoje o negócio? Não faz sentido. Então, eu vou dar aula, estou falando aqui as informações para vocês, e vocês vão preparar lá o relatório e a apresentação do jeito que eu falei para vocês. E, enfim, eu vou avaliar vocês. Aí eu avalio no dia 11. E aí vocês podem fazer um relatório bonitinho, vocês podem escrever, vocês dão uma aula, escreve e me entrega. Eu vou ler e pronto. Dá aula. Uma aula normal, gente. A aula não dá para você falar tudo de uma vez. Mas o que você for dar, você me prepara que eu vou ler. Nós vamos falar de que mesmo, professor, nosso trabalho? Aí que é o negócio. Uma turma vai falar sobre energia nuclear, química, térmica. É isso aqui, ó. E o segundo vai falar sobre química dos combustíveis, tipos de combustíveis e fontes. Ciclos dos elementos de carbono. É isso aqui, ó. Show de bola. Um vai falar o 3, o outro vai falar o 4. No dia 11/12. Tudo bem aí? Fechado isso? Tranquilo. Já Mas dei a gente moleza, divide como mesmo, gente. Eu tô já onde? tirei a lista, agora só tem a apresentação. Mais do que isso, não dá para ajudar, né? Final de ano. Professor, você que vai separar qual é o tema de cada grupo? Não, vocês escolham.
Ah, meu Deus. Eu não Tira Eu tô sorteio, organizando aqui, calma, gente. Ai, Eu tô meu organizando. Deus. Vocês tiram. Professor, a vida da gente depende da gente. Esse é o problema. Ué, se vocês Realmente. quiserem, eu posso fazer um sorteio agora. O que vocês querem? Faço agora. Pode ser. Não, Sorteio Tá, 100 Não. pontos, prof. tá ótimo. sorteio. Quem que é o... Calma aí. Quem que é o líder de um grupo? Quem que é o líder do outro? Rômulo é líder de um. Que grupo que eu tô, gente? Pelo amor de Deus. Calma, gente. Calma. Vocês Calma, falam- vamos lá. A Não. gente tá organizando assim. Bom, Ah. pelo menos eu conversei na semana passada com algumas pessoas. Eu, Rosa, Reila e Leila, nosso grupinho, vai se juntar com o grupinho de Jaci. Quem é o grupinho de Jaci? Jaci, Kátia e mais quem que eu tô perdido do mundo? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, E boa Rodrigo. noite, gente. É o Rodrigo. Ok. A gente, aqui eu já tô pensando, eu tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Então aqui não tá funcionando. E o outro direito. grupo? E o outro grupo é Ilquias, Milena, Yara, Bira, Carla. E, gente, já não sei mais contar quantas pessoas eu falei, quantas pessoas. Gisele. Isso. Então, deixa eu. E quem que é o Gente, cabeça do grupo? Quem que é o cabeça do outro? O do meu grupo é Rômulo. Rômulo. Bira. E o outro é o Bira? Isso. E o Bira tá aqui? Que o Rômulo tá aqui. Bira tá. Então, o seguinte, os senhores escolham quem vai ser o número 1 e o número 2 para eu fazer o sorteio. E vocês vão ver o sorteio. É que eu preciso saber quem que vai ser o número 1. Eu vou ser um porque eu gosto de ímpar. E o Bira tá demorando a se pronunciar. O senhor gosta de qual número? Vai ser o 1. Gosto de número ímpar. Rômulo, número 1. O Bira vai ser número 2. Bem, vamos para o sorteio. Uma coisa a ser definida. Uma coisa a ser definida. O primeiro que sair, o número que for sorteado, vai escolher entre o número 3 e o número 4. Escolheu energia, o outro vai fazer química de combustíveis. Se escolheu química de combustível, o outro vai falar sobre energia, tá bom? Compreenderam aí? Tá, ok. Sim, Vou senhor. repetir. Vou fazer o sorteio agora do número 1 e 2. Ok. Quem sair vai escolher qual que o grupo vai trabalhar. O que escolheu vai sobrar ao outro, que é o grupo que vai fazer o outro. Ok, entendido. Sorteios. Vamos aqui. Sortear um número entre 1 e 2. Número 2. Eu sou péssimo pro sorteio, sabia? Número 2. Cadê? Na próxima, escolhe o que você não quer. O Birajara, pelo amor de Deus, fale qual desses dois. E aí pessoal, química do combustível, se manifesta aí o grupo. Eu sou a favor. Química dos combustíveis. Eu também sou a favor. Então é esse aí, professor. Ok, energia. Muito bem. O senhor Rômulo, tu vai trabalhar com energias destrutivas. Energia, ok. Grupo 1. A gente vai ver Já tô colocando no grupo. Professor, a gente vai pegar a energia nuclear e vai destruir com tudo antes do dia 11, que aí ninguém apresenta. Coloca no grupo, fazendo favor, lá pro pessoal. Eu tô colocando. Eu acabei de fazer o sorteio e que o grupo do Birajara vai falar sobre combustíveis e o grupo do Rômulo vai falar sobre energia. E coloca, além do mais, que dia 11 de dezembro vai ter a aula e a entrega também dessa aula para mim.
Escrito. Já estou colocando aqui. Não é só aula, não. Escrito, aula e a aula apresentada também. Muito bem. Professor, no trabalho escrito, você quer o conteúdo ou o que a gente vai dar em aula? O conteúdo que você vai dar em aula. Ah, tá. Meu Não senhor. vem com aula xixelenta, não, hein? Ai, professor. Professor, Você quer uma aula para dia 11 de dezembro, professor? Pelo É, amor ué, de Deus, a gente vai 11 de dezembro, nenhum aluno quer mais aula. Não, ontem. Meus alunos não querem hoje. Olha só, você tem quase 10 pessoas com você. Não é possível. Ira, a gente vai falar do combustível do trenó do Papai Noel. É o peito das renas. Isso aí. Tem 200 mil pessoas aí para você dividir serviço, para você fazer um trabalho bom de conteúdo. E depois, esse conteúdo, você. Olha, você pode fazer o conteúdo, você pode fazer a sistemática da aula. Cara, você pode fazer várias coisas. Mas quem? Pode. Você pode preparar, fazer planejamento, colocar lá na aula para eu ler, para ouvir o que vocês estão fazendo, pensando. Ótimo. 1, 2, 3, Ai, 4, Deus. 5, 6, 7, 8, 9, Vamos. 10. Eu quero saber quem vai pagar minha terapia. Gente, tá faltando uma pessoa, Carla. Professor, Deixa eu vou. Aliás, para te ajudar, eu vou colocar aqui, vou fazer a chamada. Não, eu tô colocando aqui, só um momento. Vai estar lá no grupo. Vocês estão vendo? Pronto. Postei lá no nosso grupo. Dia 27 de 2024. Gisele tá aí, Eila tá aí. O Elquias estava aí? Não estava, não, né? Não, é que o irmão dele tá doente. Tá bom. Yara. A Yara tá? Yara tá sim. sou eu. Jaci também já falou comigo. Tá aí. Carla também? A Kátia tava, a Leila tava, a Milena tava? Milena, não vi Milena, não. Deixa eu ver se a Milena tá aqui. Milena não está. Milena. Ops. Cadê, gente? Tô perdido. Milena. Esse tá aqui também. Pedro, tá aí? Não. Pedro não tá mais no mestrado, não. Ele saiu. O Rodrigo tá, né? Tá. Oi? Tá. Aí. A Rosa tá aí, o Birajara tá aí. Todo mundo tá. Rodrigo presente. Muito bom. Fechado, gente. Deixa fechado o sorteio. Divididas as obrigações. Eu vou voltar aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre relações, pelo menos mais uns 30 minutos aí, dessas relações de estrutura e propriedade. Depois a gente vai descansar um pouco, beleza? Vamos lá. Para eu poder falar a respeito disso aqui, dessas relações entre estrutura e propriedade, eu preciso falar um pouquinho sobre a classificação da matéria. Então, eu vou começar bem superficial para a gente poder entender essas coisas. Então, primeiro que a matéria está dividida entre sistemas... perdoe-me. Está dividida entre sistemas heterogêneos e sistemas homogêneos. E esses sistemas que podem ser heterogêneos podem ser polifásicos e os homogêneos são monofásicos. Esses sistemas homogêneos podem ser considerados como soluções ou substâncias. E se forem substâncias, são substâncias compostas, substâncias simples. Bem, primeiro, o que a gente chama de sistema? Toda e qualquer porção do universo que você tem interesse de estudar. E que, para efeito do seu interesse, é aquilo que está te chamando a atenção. Esse sistema que te chama a atenção, como eu disse, pode ser um sistema homogêneo. E, para ele ser homogêneo, ele precisa apresentar... Tá saindo por aqui?
tá? Oi? Obrigado. E eles... seu áudio. Olha o áudio. Gente, a áudio está ligado. E os sistemas quando eles é homogêneo, é aquele que vai apresentar propriedades em qualquer parte da extensão em que você está estudando. Então, veja, eu tenho aqui um becker que tem álcool e água. Se você olhar para esse sistema, você vai ver que em qualquer parte do meu becker, que eu tenho esse líquido, qualquer parte dele vai ter a mesma fração de água e de etanol. É um sistema homogêneo. Um sistema heterogêneo é aquele em que você, ao tentar determinar as propriedades de ambas as extensões que ele possui, ele não vai se repetir essas propriedades. Então, eu tenho uma mistura aqui, óleo e água, em que eu tenho óleo na parte superior, água na parte inferior, e as propriedades que eu vou encontrar na parte superior não são as mesmas que eu vou encontrar na parte inferior. E fases são essas diferentes porções, né, de um sistema homogêneo, que são sistemas monofásicos, né? Então, se você pegar, por exemplo, aqui na parte de cima, o óleo é uma fase, o óleo é uma fase, a água é uma outra fase. Se você tem CO2 e ar atmosférico, o CO2, o ar, né, que você está vendo aqui azul, ele pode ter uma determinada característica, e aqui o CO2 eu vou ter um CO2 sólido, ele vai ter uma outra característica, inclusive o CO2 gasoso. Bem, o que a gente chama de substância pura? Para que uma substância seja pura, ela primeiro tem que ter unidades estruturais quimicamente iguais entre si. Então, se eu estou considerando que eu tenho apenas água no meu copo, eu tenho que considerar que, se ela é pura, só pode existir moléculas de água, unidades estruturais de moléculas de água. Sendo que as estruturas das moléculas de água têm que ser um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio. E que as suas propriedades sejam conservadas. Então, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Se a substância é pura, ela pode ser uma substância pura composta. E composto, como a gente sabe, é quando você tem 2 ou mais elementos químicos, ou ela pode ser uma substância simples, constituída apenas de um único elemento químico. E os elementos a gente encontra na natureza, geralmente na forma de íons, moléculas, e isso são essas questões todas, considerando substâncias puras, seja compostas, seja substâncias simples, e os elementos que acabam dando essa configuração da matéria, em você ter um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo. Lembrando, como eu disse antes para vocês, esse sistema, seja ele um sistema heterogêneo ou homogêneo, ele é cravado pelas questões das interações intermoleculares. Interações mais fortes, como as interações do tipo íon, dipolo, ou interações fortes, como as ligações de hidrogênio, ou menos fortes, quando interações de dipolo, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido. Bem, então o que vem a ser misturas? E o que vem a ser soluções? O que uma tem a ver com a outra, ou se elas não têm a ver? Primeiro, que mistura é qualquer sistema formado de 2 ou mais substâncias puras. São componentes dessa mistura. Elas podem ser uma mistura, pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. Então, veja, um sistema que nós dizemos, não é um sistema heterogêneo. Aqui eu tenho um sistema heterogêneo, água, areia, ou um sistema heterogêneo, gelo mais água. Então, um sistema heterogêneo ou é uma mistura heterogênea, ou seja, tem 2 substâncias puras, 2 fases, aqui no nosso caso, ou é uma substância pura com mudança de estado. Veja, é um sistema heterogêneo, tem 2 fases, é uma única substância, mas que estão em fases diferentes. Ou é um sistema heterogêneo com substâncias diferentes, com 2 fases ou mais fases visíveis, né? Aqui eu também tenho 2 fases, só que são as mesmas substâncias. E você pode ter um sistema homogêneo. Um sistema homogêneo
que pode ser uma mistura homogênea, por exemplo, de uma substância química dissolvida em água, ou você pode ter um sistema homogêneo que não é uma mistura, e sim é uma substância pura num único estado físico. Por exemplo, igual esse cloro gasoso aprisionado aqui. A verdade é que toda mistura homogênea sempre ela vai ser uma solução. Então, um sistema homogêneo que é uma mistura homogênea, ela sempre vai ser uma solução. Quais são as principais características dessas soluções? Então, soluções são misturas homogêneas, que são constituídas por partículas entre 0,05 a 0,25 nanômetros, ou seja, são dimensões moleculares, e vocês vão ter Química 3 comigo, nós vamos entrar mais a fundo nisso, sobre a questão de tamanho, porque hoje a gente vai falar sobre nanotecnologia. E aqui eu só estou dando um exemplo de uma solução que é uma mistura homogênea, que é uma solução homogênea, que é a solução de cloreto de sódio em água. Você veja que você não vê nenhuma fase ou separação de fase, enquanto você tiver uma solução que seja insaturada ou mesmo que seja saturada. Se você tiver uma solução supersaturada, aí você vai ter precipitação de material, aí passa a ser um sistema heterogêneo. Você vai ter a solução, a água mais cloreto de sódio dissolvido, e vai ter mais o sólido precipitado. Solvente soluto, só uma característica, a gente já sabe que o solvente geralmente a substância que está maior quantidade presente em uma solução, e o soluto é que está em menor quantidade, geralmente dissolvido. E soluções se diferenciam de dispersões coloidais e suspensões. Isso nós vamos rever quando a gente falar sobre Química 3. Quando você está falando de dispersões coloidais e suspensões, nós estamos falando de partículas maiores do que das soluções. Maiores, ou seja, maiores do que 0,25 nanômetros. Veja que aqui do lado esquerdo eu estou falando do leite. O leite ele é uma dispersão de óleo em água. Então, se você pegar o leite e colocar na mão, você vai sentir que o leite ele é algo que não é engordurado, você sente que ele é uma coisa mais aquosa. Mas se você pega a maionese, que já é uma dispersão de água em óleo, você vai ter mais óleo do que água. Se você colocar a maionese na sua mão, você vai sentir que é uma coisa engordurada. As dispersões, assim como as soluções, também apresentam uma fase dispersa e uma fase dispersante, ou seja, uma fase dispersa que está em menor quantidade e a fase dispersante que está em maior quantidade. Então, a fase dispersante seria o solvente e a fase dispersa seria o soluto, olhando para o lado da solução. E as dispersões coloidais, elas são misturas heterogêneas. Embora os tamanhos podem até não serem tão visíveis, mas elas são misturas heterogêneas. E o tamanho de uma dispersão, as partículas têm tamanhos de 1 a 1000 nanômetros. Então, veja bem, isso aqui a gente vai também verificar quando estudar um pouquinho. Em sala de aula, a gente vai ver esse efeito, que é o efeito Tyndall. Você veja, você tem um becker com água, aqui é um becker com uma dispersão. Veja que o que acontece quando você tem uma dispersão. O laser passa, espalha a luz, você vê o laser passando pelo becker. Aqui você passa o laser, você quase não vê o espalhamento do laser. Isso aqui é chamado de efeito Tyndall, em função de dispersões de materiais coloidais nanoparticulados ou microparticulados. Agora, isso eu estou falando, né, de dispersões coloidais, que apresentam o efeito Tyndall. Quais são os tipos de dispersões coloidais? Nós temos vários, inclusive, que, como a gente está falando de material, de propriedades, e que isso envolve interações intermoleculares, a gente tem muitos tipos de dispersões coloidais. Primeiro, a gente tem uma dispersão que é chamada Sol. Esse tipo de dispersão que é chamado Sol envolve o quê? Uma dispersão coloidal, na qual o dispersante, que é o que está em menor quantidade, é o líquido, e o dispersante que está em maior quantidade é o líquido, e o disperso é o sólido.
Então, por exemplo, amido de milho. Se você coloca uma quantidade de amido de milho que é menor do que a quantidade que tem de água, mas dependendo do material que você tem, você vai ver que a consistência, a propriedade que ele tem é grande. Se você tiver uma mistura que tem uma grande quantidade de amido de milho em água, você marreta aquela solução e você tem dificuldade de vencer a tensão superficial disso. Por causa justamente das interações da água com o amido de milho. O gel é uma dispersão coloidal, na qual o dispersante é um sólido e o disperso é um líquido. Aqui é o contrário. A quantidade maior não é líquido, é um sólido. A menor quantidade é um líquido. Então, geleia, por exemplo, geleias, gelatina, é uma situação de dispersão coloidal. E é uma coisa que a gente tem em casa, que a gente se alimenta. Emulsões são questões de dispersões coloidais, os diferentes tipos de creme, que eu estava falando para vocês que os agentes tensoativos, emulsionantes, podem ser utilizados para serem preparados. Então, você tem um óleo que você vai ter que misturar com a água, você veja que eles são immiscíveis, mas você pode agitar isso aqui em frações de minutos, você separa a fase oleosa e aquosa, mas se você adicionar um tensoativo, você vai permitir a mistura de uma fase com a outra, você vai ter esse processo de esbranquiciamento, você vai ficar esbranquiçado, e isso acontece por causa do espalhamento de luz. Você tem uma série de gotinhas de água espalhadas pelo óleo, e essas gotinhas de água espalhadas espalham a luz e te dá a sensação de que esse material é branco. Você tem outras dispersões coloidais, por exemplo, como espuma líquida. Veja que nessa questão da espuma, a gente já viu a questão das gotas de sabão. Veja que a espuma é uma série de gotas de sabão juntas. É uma dispersão coloidal, na qual o dispersante é o líquido e o disperso é o gasoso. Por que o disperso é o gasoso? Você está colocando ar junto a essa situação em que você tem um pouquinho de água com um monte de tensoativo. Ou chantilly também é uma situação de dispersão coloidal do tipo espuma líquida. Ou seja, eu vou ter mais líquido e menos gasoso. Mas eu tenho espuma sólida, em que o dispersante é o sólido, ou seja, a maior quantidade é o sólido, e o disperso é o gasoso. Pedra pómez, por exemplo, a pedra pómez é um exemplo de uma dispersão coloidal sólida. Esse produto, que é chamado de Tech Bond, que é usado para você, enfim, tampar alguns buracos, também é um exemplo de dispersão coloidal. Outro exemplo de dispersão coloidal, aerossol sólido. É uma dispersão coloidal na qual o dispersante é gasoso, ou seja, a maior quantidade é gasoso, e o sólido é o que está em menor quantidade. Então, você veja, aqui uma foto de São Paulo. Então, essa parte cinza, você tem muito material particulado em suspensão. Então, o material particulado é o seu material disperso, que é o sólido, dentro do material dispersante, que é o próprio ar. O aerossol líquido, também uma dispersão coloidal. Você vai ter o dispersante, que é gasoso, e o disperso é o líquido. Aqui é o contrário, eu vou ter menos líquido disperso uma grande quantidade de ar, de ar, né? Isso aqui é bastante típico quando você tem em etapas, né, de frio, ou que você tem essas mudanças de quedas bruscas de temperatura. Você também tem dispersões coloidais oriundas, dispersões coloidais sólidas, chamadas de sol sólido. Você vai ter um dispersante, uma maior quantidade, um tipo de sólido, e o disperso, também um sólido em menor quantidade. Então, olha só como são as coisas. Olha, o rubi, que é essa pedra preciosa, o óxido de cromo é disperso, ou seja, num óxido de alumínio. Então, no rubi eu vou ter mais óxido de alumínio do que cromo ou crômio, e a junção desse pouquinho de crômio com o alumínio é que gera o rubi, que é o preço que vocês sabem, que as meninas sabem aí. E a safira
que é essa pedra. O óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3 são dispersos em óxido de alumínio. Então, saiba que quando você está comprando rubi ou safira, você está comprando uma dispersão coloidal, onde o primeiro você vai ter crômio em óxido de alumínio e o segundo você vai ter ferro 2 e ferro 3 em alumínio. Eu ia morrer. Professor, você acha que tem condição de comprar isso aí? Difícil demais, uai. Mas não é para vocês comprarem, é para os maridos comprar de presente. Ah, então tá bom. Melhorou um pouco. E se eu fosse Nem vou manda comprar comentar. ouro em vez de rubi e de safira, porque o ouro vai valer mais. Entendeu? Ouro 24 quilates de preferência. Vamos lá. Porque o 18 quilates tem menos ouro. Mas diz que o 24 quilates, por ter mais ouro, é menos resistente. Então você tem que fazer uma escolha. Mais ouro vende logo ou menos ouro mais resistente, entendeu? Mas se tem mais ouro, é menos resistente, mas você vai vender, vai ganhar mais dinheiro. Então você tem que... Então eu estava falando de dispersões. Olha, eu falei de soluções, soluções você tem moléculas que têm tamanhos na faixa de até 0,25 nanômetros, dispersas em um solvente, e que, dependendo das interações dessas moléculas de solvente, você pode ter pressões de vapores diferentes, você pode ter temperaturas de ebulição diferentes, temperaturas de solidificação diferentes. Dispersões coloidais, eu mostrei um monte de exemplos de dispersões coloidais que a gente tem na nossa casa. O tamanho do material disperso, que está em menor quantidade, ele varia de 1 a 1000 nanômetros. E as suspensões coloidais, agora a gente está falando de suspensões coloidais, que também são materiais que a gente vai ter a fase dispersante e a fase dispersa, elas são misturas heterogêneas onde o material disperso tem tamanhos superiores a 1000 nanômetros. Então, por exemplo, essa água com areia, com terra aqui. Isso aqui, você veja que é visível. Quando é muito visível, isso aí geralmente se caracteriza como suspensões. E vão apresentar o efeito Tyndall também. E lei de magnésia também é uma suspensão. Então, verdadeiramente, você vai ter soluções verdadeiras com tamanhos de moléculas abaixo de 1 nanômetro, soluções coloidais entre 1 e 1000 nanômetros e suspensões acima de 1000 nanômetros. Então, o sangue é um exemplo de solução coloidal. As soluções químicas que a gente conhece são soluções verdadeiras. E os sucos que nós tomamos são exemplos de suspensões. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Sim, professor. Aí, essa está mais fácil do que a anterior. Então, aqui é a classificação Eu estava mostrando para vocês um pouquinho sobre essas questões dos tipos de soluções, tipos de dispersões, tipos de suspensões, dispersões e soluções. Aqui é uma outra caracterização que a gente pode ver, a classificação das soluções. Você pode ter uma classificação das soluções em função do estado físico, se é sólido, líquido ou gás, do estado físico da solução, mas pode ser o estado físico do soluto e do solvente. Sólido, sólido, líquido, líquido, sólido, líquido, gás, líquido, gás, gás, e da natureza do soluto, molecular ou iônico. Então, só para a gente ter um pouquinho de noção aqui desses tipos de soluções, quando você tem soluções gasosas, geralmente você tem misturas gasosas, né? Quando é líquido, você tem mistura de líquidos. Quando você tem mistura de sólido, líquido, geralmente você tem sais, que são dissolvidos em líquidos, ou compostos moleculares como açúcar, dissolvidos em líquido. A água do mar também é um exemplo de solução também, do tipo sólido líquido. Exemplos de soluções do tipo líquido-líquido. Por exemplo, água oxigenada, álcool anidro, que possui 1% de água, álcool 70%. Uma solução do tipo gás líquido, água de aquário, o mar também,
refrigerante, água com gás. E exemplo de soluções do tipo sólidas. Eu já tinha falado para vocês, por exemplo, as pedras lá, elas são exemplo de dispersões. Lembra que eu falei para vocês, dispersões coloidais. Elas não são soluções. Você tem soluções sólidas, formadas, por exemplo, por uma matriz sólida homogênea, que é distribuída por exemplo, o latão. Ligas metálicas que são monofásicas e não são bifásicas. Então, elas são monofásicas. E o latão, ela é constituída de 60% de cobre e 40% de zinco. O bronze, 10% de estanho, 5% de chumbo, 85% de cobre. E o aço inoxidável, mais que 12% de crômio em ferro, e tem outras questões também. Então, todos esses metais que a gente está vendo aqui são exemplos de soluções sólidas. Então, soluções não são apenas soluções líquidas, temos soluções sólidas também. Em relação à natureza do soluto, né? Se são soluções moleculares ou iônicas. Geralmente, essas soluções moleculares, como a gente viu, tem uma interferência sobre as interações intermoleculares. Dependendo das interações intermoleculares, você pode ter uma interferência, uma influência na pressão de vapor que é liberada por meio das moléculas que estão na superfície de um líquido, mas você também pode ter soluções moleculares, substâncias, né, moleculares que, em solução, acabam sofrendo ionização e gerando eletrólitos, gerando espécies com cargas. E existem outros compostos também, soluções moleculares, que não geram cargas. Se geram cargas, provavelmente são um exemplo de moléculas que vão gerar eletricidade. Quando a gente fala sobre moléculas que não são ionizadas, elas não vão gerar ou vão ser péssimos condutores de eletricidade. As soluções iônicas, a gente sabe, são sais que dissolvem em água, se dissociam, são, em geral, por se dissociarem, por ter movimentações de cargas eletrônicas, elas acabam sendo bons condutores de eletricidade. As formações gasosas, misturas gasosas, em geral, elas são sempre homogêneas, né? E elas são sempre caracterizadas, essas soluções, por um processo entrópico, que é um processo espontâneo, porque se você tem, como aqui, dois balões que são unidos por uma porta, se eu abrir essa porta e eu perguntasse para vocês qual que é a probabilidade deste gás vermelho que está aqui permanecer aqui dentro desse mesmo balão, e qual que é a probabilidade desse gás, ao permanecer aqui, não passar para o outro balão se tiver aberta essa portinhola? Provavelmente você possa pensar um pouco, mas você vai verificar que você vai falar assim para mim, a probabilidade é zero. Que a probabilidade é que esse gás, de alguma maneira, ocupe os dois locais, os dois lados. Inclusive o verde passa para cá e o vermelho passa para cá. Essa probabilidade que eu estou falando para você está associada com entropia, que é uma grandeza, uma função de estado que representa a espontaneidade de um processo. Ou seja, tudo que... Acho que eu já falei isso na primeira aula. Todas as questões, as condições espontâneas dentro de um sistema, dentro da natureza, tende sempre a estar associado ao aumento da entropia. Quanto mais espontâneo é um processo, mais entrópico ele é. Quanto menos entrópico é um processo, menos espontâneo. Então, se você vê um cidadão andando de moto igual um doido, a probabilidade dele cair com aquela moto, porque ele anda igual um doido, é grande. Se ele anda com a moto devagarzinho, a probabilidade dele sofrer um acidente é pequeno. Isso significa que ele não vai sofrer. A probabilidade é pequena. E aqui somente são soluções gás-gás, né? Aqui é uma solução de gás iodo misturado com ar. O próprio ar que nós respiramos também é uma solução gás-gás, com uma mistura de oxigênio, nitrogênio e outros componentes. As soluções líquidos estão muito permeadas pelas interações intermoleculares. Veja que aqui eu estou mostrando, né, uma interação aqui do etanol com outras moléculas de etanol e com as moléculas de água por meio de ligações de hidrogênio. Por isso que você tem, em algumas situações,
misturas que são miscíveis e outras misturas que não são miscíveis. Você pode ter substâncias líquidas que são totalmente miscíveis ou parcialmente miscíveis por meio das interações intermoleculares, assim como tem substâncias que são immiscíveis, por exemplo, como benzeno e água. Ainda que um pouco de água pode acabar sendo solúvel no benzeno e um pouquinho de benzeno sendo solúvel em água, esse pouquinho ele é quase imperceptível. As moléculas de água vão tender a interagir entre elas por meio de ligações de hidrogênio, enquanto que o benzeno vai interagir por meio de ligações de polo induzido e dipolo induzido. Para essas moléculas se misturarem, as moléculas de água vão ter que se separar e permitir que o benzeno entre sobre elas e vice-versa. E o benzeno não vai querer entrar e interagir com as moléculas de água, assim como a molécula de água também não vai querer abrir e separar as moléculas de benzeno. E você veja que as próprias interações, você veja que a nuvem eletrônica do benzeno é muito maior do que as nuvens eletrônicas da água, até por causa das interações que eles têm. E isso acaba tendo essas dificuldades, né, de interação, inclusive de mistura. Por isso que tem aquela teoria que semelhante dissolve semelhante, então é muito mais fácil você ter tetracloreto de carbono com uma substância apolar, não tem dipolo permanente, interagir com benzeno do que benzeno interagir com as moléculas de água. Mas as mesmas interações que eu já falei hoje para vocês são responsáveis pela criação de soluções. Então, essas soluções, por exemplo, soluções de cloreto de sódio, que você tem aqui um retículo cristalino, né, uma representação sendo quebrado pela interação das moléculas de água, onde os polos positivos do dipolo da água se orientam em relação aos cloretos do cloreto de sódio, e assim como o oxigênio das moléculas de água se orientam em direção ao sódio positivo, ao íon positivo, e isso vai destruindo o retículo e vai solubilizando esses compostos. E aí você tem aqui só uma representação desses íons positivos, no caso o sódio, interagindo mais com os polos negativos ou os dipolos negativos da água, e o cloreto se orientando em relação aos polos positivos da água. As formações da solução gás e líquido também têm muitas interações intermoleculares. Você veja que por meio, né, de interações do tipo dipolo induzido, ou dipolo induzido e dipolo induzido. Então, o borbulhamento, por exemplo, do CO2 sobre um xarope de um refrigerante vai fazer com que você tenha enfim, uma bebida que você possa tomar, uma água com gás. Uma solução sólida, né? Eu vejo aqui, estou falando de soluções sólidas, e como que você poderia fazer essas soluções sólidas, né? Existem duas formas. Uma é a solução sólida substituinte, ou seja, você dentro do retículo cristalino você tem a substituição de um dos átomos constituintes do retículo cristalino. Então aqui eu estou mostrando um cloreto de sódio com a presença de brometo, então eu estaria tirando uma dessas bolinhas e colocando aqui um quadradinho. Ou eu tenho uma solução sólida intersticial, que você poderia ter os átomos sendo localizados aqui nos interstícios do próprio retículo, e que é aquela que eu falei para vocês das águas adsorvidas, que para você perder essas águas dos retículos, você precisa ter um aquecimento especial para poder tirar essas moléculas de água. E você poderia falar assim para mim, mas tem como identificar se você tem uma solução sólida ou se a solução sólida é uma solução, ou se trata de uma mistura heterogênea? Como que eu vou saber se uma solução é sólida ou se aquela lá é uma mistura heterogênea, né? Porque às vezes você olha e você não consegue identificar. Quando você tem uma mistura heterogênea, que não é uma solução, se você for colocar essa mistura para aquecer e monitorar a variação da temperatura em função do tempo, você vai ver que a temperatura vai aumentar a hora que atingir a temperatura de fusão de um dos constituintes ou dos componentes dessa mistura, ela vai permanecer constante. Fundiu todo esse primeiro componente, a temperatura sobe de novo. Aí atingiu, por exemplo, se for uma mistura de dois componentes, ela vai se manter constante e depois ela vai subir. Quando você tem uma solução,
você aumenta a temperatura, você aquece, aumenta a temperatura, você vai ver que vai ter uma inflexão aqui nessa subida. Você não tem uma estabilização da temperatura. Você tem uma alteração, uma inflexão aqui no ângulo de subida da reta. Então, você tem uma alteração e depois ela volta de novo e sobe mais ou menos no mesmo nível aqui. Ó. Então, isso aqui é uma característica de uma solução sólida, isso aqui é uma característica de uma mistura heterogênea. Então, vocês percebam que é possível você identificar experimentalmente se você está trabalhando. Você tem um sólido que olhando para ele você não sabe se isso daí é uma mistura ou se é um sólido, uma solução sólida. Se você aquecer e monitorar a temperatura, você consegue verificar isso. Para finalizar, a gente tem que falar um pouquinho sobre solubilidade. Solubilidade, a gente sabe que está associada novamente às interações das substâncias com o solvente. E a gente não consegue solubilizar a quantidade, seja de sal, seja de uma substância que você está dissolvendo, em algo que você consegue dissolver ad infinito, né? Quando você está trabalhando com solutos sólidos, né? É muito importante a gente prestar atenção na temperatura, porque a temperatura pode favorecer a solubilidade ou não. E para gases que são dissolvidos em líquido, também a temperatura é importante, para que a gente possa compreender isso, tá bom? Eu já tinha falado antes, mas quando você tem solubilidade, você está trabalhando com solubilidade, as soluções podem ser insaturadas, elas podem ser saturadas. Isso depende, novamente, da quantidade de substância que pode ser abarcada dentro dessas interações intermoleculares. Então, aqui eu estou dando um exemplo de pegar 30 gramas de cloreto de sódio, colocar em 100 ml de água, não vai acontecer nada, mas se eu pegar 40, eu vou ter a precipitação de 4 gramas. Então, aqui eu tenho uma solução que está insaturada, porque pode dissolver mais um pouco. Aqui é uma solução precipitada, é uma solução saturada, porque gerou um precipitado. Se eu conseguisse colocar, aquecer aqui, eu posso aumentar a solubilidade até da água, e se eu abaixar a temperatura vagarosamente e voltar à temperatura ambiente sem precipitar o sal, eu vou ter uma solução super saturada. E essas soluções supersaturadas são complicadas, porque, embora ela possa parecer que está todo solúvel, se você causar algum tipo de perturbação no sistema, por exemplo, como pegar essa pinça e riscar no vidro, você vai causar uma precipitação do excesso do material. E você tem na nossa natureza vários exemplos de soluções supersaturadas. O mel, por exemplo, melado de cana, são exemplos de soluções supersaturadas. Então, solução insaturada, você vai dissolver mais soluto, você consegue. Uma solução saturada você não consegue mais, uma solução supersaturada ela é instável e dependendo do que você for fazer, você vai causar uma série de problemas. Aqui é só um exemplo de solução supersaturada, que a gente sabe que tem gente que quando o mel está nessa forma, joga até fora. Não precisa, se você colocar isso aqui em água banho-maria, por exemplo, você vai voltar o mel ao normal. Tudo bem aí, gente? Certinho. Olha só, eu vou parar a aula agora, como combinado com vocês. Na semana que vem, eu começo daqui, terminando essa questão, falando sobre os tipos de precipitado, e a gente vai ver umas outras questões. E depois, no dia 11, a gente vê a aula de vocês, vocês me entregam esse trabalho de vocês, tá bom? Agradecer a presença de vocês aí. Hoje nós vimos algumas coisas interessantes. Vimos viscosidade, vimos tensão superficial, falamos sobre gotas, falamos sobre mais um pouco sobre interações intermoleculares, falamos sobre capilaridade e estamos falando sobre essas relação entre estrutura e propriedade. Eu estou falando um pouquinho sobre soluções, interações, e nós vamos continuar um pouquinho nessa seara, tá bom? Boa noite para vocês, bom descanso. Boa Boa noite, noite. professor. Boa noite. Até mais. Boa noite aí, Boa pessoal. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Vou pedir licença que eu vou encerrar aqui, e quando eu encerrar, todo mundo vai cair, tá bom? Abração para todos.